Boa noite, irmãos, irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje pela manhã, nós falamos um pouco da nossa viagem para reencontrarmos nossa filha e nosso genro ali na América. Foi uma experiência muito forte, emocionante. Quem é pai e mãe, talvez não, consegue imaginar os pais que têm filhos distantes, como Rosângela e Heloísio, não é isso? Tito e Virgínia, e outros que têm os filhos distantes, mas aqui no Brasil, com facilidade de estarem juntos. E nós dissemos aqui que foi um presente de Deus. Nós precisávamos fazer essa viagem porque o nosso tempo de visto americano vencerá no mês que vem. E com mais de um mês, ou com menos de um mês, impedida a entrada, com menos de um mês de visto, impedida a entrada naquele país, então nós ficamos imprensados. Logo que a fronteira americana foi aberta, então nós buscamos, orando a Deus, direção, sentimos paz, fizemos uma viagem maravilhosa, abraçamos muito, rimos muito, brincamos muito, andamos de mãos dadas, foi bom demais. E eu agradeci aos irmãos que oraram por nós, pudemos sentir os efeitos da oração da igreja. Agradecemos também aos muitos irmãos que mandaram mensagens em muitos momentos, e eu sou muito grato a Deus. Também gratidão pelo pastor Reuel, que conduziu a igreja, pela liderança da igreja, que apoiou, irmã Sandra, pastor Carlos, Gláucia, Edilson, como presidente do Ministério Diaconal, pessoal do Louvor, Sérgio e Tiago. Eu creio que gratidão é uma porta que traz mais bênção para as nossas vidas. Então, sou muito grato a Deus, grato por todas as mensagens que recebemos. Foi muito bom, isso fez muito bem para a nossa vida e a acolhida que tivemos hoje pela igreja, uma acolhida excepcional. E eu confesso que, depois de tantos anos liderando a igreja, as nossas falhas, elas ficam muito claras para a comunidade. Algumas eu percebo, outras eu não percebo, mas você percebe, porque a gente tem uma ideia de nós mesmos que não é a ideia que os outros têm de nós. Então, quando acolhidos hoje de forma tão carinhosa, tão calorosa, isso cativa muito o nosso coração. E eu sou grato a Deus por isto. Mais uma vez, muito obrigado. Também, na nossa fala da manhã, nós encorajamos irmãos a definirem alvos e serem ousados na oração. Ousados. Lemos aqui alguns textos que nos encorajam a esta ousadia. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, eu o farei. Ou isso é verdade ou é mentira. E é evidente que é uma extraordinária e inquestionável verdade que emana, que brota dos lábios do Senhor Jesus. Então eu quero lhe encorajar, nesse primeiro domingo do ano, dia 2 de janeiro, a escrever num papel o seu sonho, o seu alvo, aquilo que vai ser objeto da sua oração ousada. E coloque naquela urna
Eu não quero encorajar você a escrever uma lista de 10 coisas. Provavelmente, no último momento em que nós fizemos esse encorajamento, pessoas puseram ali algum pedido, mas nem se lembram. Porque aquilo que é vago, a gente esquece. Mas aquilo que é específico, a gente lembra. Então eu quero lhe encorajar a escrever num papel, não é? Como uma declaração de propósito para a sua vida neste ano. Eu disse, falando numa live lá ainda da América, faltando poucos minutos para o nosso embarque para o Brasil, e lemos o Salmo 103, que diz de forma extraordinária, maravilhosa: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Meus irmãos, isso tem uma força extraordinária. Então eu quero lhe encorajar a colocar um pedido, um alvo. Não é o alvo que você vai colocar na expectativa de que o outro vai orar por você. Preste bem atenção. Ninguém vai orar com mais empenho pelo seu problema do que você mesmo. Entendeu? Então coloque diante de Deus. E eu quero lhe encorajar a ser ousado na sua oração. Faça pedidos ousados. Faça pedidos que você tenha convicção de que só acontecerão com a intervenção de Deus. Eu li, há muitos anos atrás, a palavra do pastor Rick Warren, que diz o seguinte, em outras palavras, que nós devemos nos envolver em alguma coisa que só darão certo se Deus estiver presente, para que nem de longe nós sejamos tentados a pensar que Deus faz por nossa causa. Isso me inspirou, isso me encorajou a conduzir a igreja na caminhada que tem já se estendido por tantos anos, e quando eu olho para trás, com absoluta certeza temos essa assinatura de que só foi possível porque Deus atuou. Então eu quero lhe encorajar a fazer isso, ser ousado. Não seja medíocre na sua visão de propósito, seja ousado, que o seu pedido tenha a ver com o caráter de Deus, que esteja circunscrito ao caráter de Deus. Jesus é quem disse isto, não é? Tudo que pedides ao Pai. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma explicação extraordinária da oração, lá na carta aos Efésios, no capítulo 3, quando ele diz assim, que Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Paulo usa uma abundância de afirmações para nos encorajar a oração ousada, a oração corajosa. E eu quero, meus irmãos, não é esse o tema da minha fala, mas é o que eu entendo do Espírito de Deus me fluindo, me fazendo falar para você. Faça orações ousadas. Orações ousadas, saia da mesmice. Se você quer que este ano seja o melhor ano da sua vida, você precisa dar passos que levem você a essa resolução, para que isso não seja um clichê, uma afirmação que a gente faz mecanicamente, que esse seja o melhor ano da sua vida, feliz 2022, que seja o melhor ano da sua vida, mas o indivíduo faz coisa alguma diferente que leve a essa realidade. Meu irmão, nós temos no desafio da oração
preste bem atenção, é um homem de Deus que está falando para você. Nós temos um desafio de avançarmos, de gerarmos impacto, de experimentarmos coisas sobrenaturais de Deus na nossa vida. E eu quero desafiar você a fazer isso. Escreva num papel, faça isso hoje, faça isso durante a semana, quarta-feira no culto de oração. Pensa naquele problema que talvez até você já tenha aceitado aquela sutil afirmação, não tem jeito. Não tem jeito. Hey, pensa em Marta e Maria. Jesus chega em Betânia e elas se aproximam de Jesus e dizem assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, caso perdido, Lázaro morto, 4 dias. O texto de João, capítulo 11, empresta uma afirmação que amplia a gravidade da cena, dizendo que cheirava mal, ou seja, era um corpo em estado de putrefação, de apodrecimento. Na lógica humana, na racionalidade humana, no pensamento humano, era caso perdido. Mas Jesus chegou. Ei! E quando Jesus chega, milagre acontece. Você crê nisso? Então eu quero muito, você que está aqui com uma situação difícil na família, um filho, uma filha, coloque de forma específica, não faça pedido genérico. Senhor, abençoa a minha casa. Isso é muito vago, Deus já tem abençoado você. Seja específico, não que essa especificidade seja para explicar para Deus, é para que você tenha noção daquilo que de fato você está pedindo a Deus. Porque quando nós somos específicos, nós temos um desafio de agradecer, de constatar a resposta e agradecer. Então coloque no papel e deposite ali. Se possível, até antes de depositar, você diz assim: Senhor, eu vou fazer oração ousada. A oração ousada. Eu estou colocando, esse pedido tem a ver com o teu caráter. Por exemplo, você não precisa orar pedindo: Senhor, se for da vontade do Senhor, salva meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa. Você já está começando de forma equivocada, porque está explicitado que é a vontade de Deus. Está entendendo? Senhor, salva o meu casamento. Como o diabo tem investido nas famílias. Há muitos crentes que já estão aceitando a ideia de que o casamento não tem mais sentido. Deus pode mudar o casamento de qualquer pessoa. Deus pode. Então eu quero deixar essa palavra de encorajamento. E agora sim, nós vamos à pregação. Amém? Quantos recebem essa palavra? Quantos aqui foram abençoados no ano de 2021? Levante a mão. E quem foi muito abençoado? Levante bem alto a mão. Vou perguntar outra vez. Quem foi abençoado? Levanta a mão. E quem foi muito abençoado, levanta as duas e dá uma bonita salva de palmas no alto. Glória a Deus. Amém. Salmo 34. Que salmo extraordinário. O tema que proponho para esta noite é o seguinte: provem e vejam que o Senhor é bom. Eu vou ler de forma bem pausada, Salmo 34. É Deus nos falando através dos lábios de Davi. Louvarei ao Senhor em todo o tempo.
O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para Ele e sede iluminados. Os vossos rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama sua vida e deseja longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para exterminar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. A malícia matará o ímpio. Os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Pai, tua palavra é viva. E é sobre ela que queremos meditar nesta noite. Usa o teu servo, sendo apenas e tão somente canal, através do qual o óleo fresco da palavra possa fluir. Abre o entendimento de cada pessoa aqui e aquelas que nos ouvem através das redes sociais, que a palavra chegue com força, com poder, com autoridade, mudando a nossa maneira de pensar, desmontando, desconstruindo os sofismas que o inimigo muitas vezes semeia nas nossas mentes. Falamos assim, Pai, e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Provem e vejam que o Senhor é bom. A tradução da Nova Versão Internacional, chamada NVI, apresenta o versículo 8 desta forma: provem
e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. O salmo é de autoria de Davi, escrito numa ocasião muito triste na vida do jovem Davi. O enredo histórico dentro do qual o salmo brotou está no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 21. Davi tornara-se um proscrito, ameaçado de morte. Já havia recebido a unção de rei, através de Samuel, mas não tinha a coroa de rei. E movido pela inveja, exatamente pelo fato de ter sido destituído do trono por ordem divina, Saul já havia perdido a unção de rei, e desde o momento em que ele soube que esta unção repousava sobre a vida de Davi, ele intentou de toda forma matá-lo. Davi fugiu, foi buscar acolhida com Aques, também chamado Aimeleque, e quando ele ouviu dois homens conversando, fazendo referência a Davi, segundo Samuel 21, versos 10 a 15. Não é você, Davi, aquele acerca de quem se dizia que Davi matou Golias, venceu batalhas. Davi viu-se ameaçado, e diz a Bíblia que, tomado de medo, ele se passou por louco. Começou a salivar, e deixando que a sua saliva escorresse pela sua face, apresentado diante do rei, o rei disse: eu tenho tanta coisa para fazer, me trazem um louco. Foi o recurso que Davi escolheu para não ser morto. Fingiu-se de um lunático. Davi, então, foge, e o capítulo seguinte do primeiro livro de Samuel nos dá conta de que ele vai se esconder na caverna de Adulão. Este salmo, irmãos, é colocado nos lábios de Davi, como o próprio título aí indica, quando ele fugiu de Abimeleque. É um salmo que brotou no momento de extrema tribulação. É um salmo que brotou no momento de extrema angústia. Era um salmo que brotou numa circunstância que apontava para o desespero, sendo ameaçado de morte e precisando fingir-se de lunático. E quando nós compreendemos este pano de fundo, esse cenário do salmo, isto nos ajuda a compreender de forma muito extraordinária a grandeza do salmo. Porque é um salmo que ecoa dos lábios de alguém em profunda e intensa tribulação. E neste salmo, Davi nos apresenta algumas coisas que ele aprendeu. E eu quero, ao final, focar naquele que é, ao meu ver, o coração
deste capítulo 34 do Salmo. Lhes digo, irmãos, que quando eu leio a Bíblia, na minha devocional, eu busco sempre identificar qual versículo que se constitui no coração pulsante daquele texto. É verdade que muitas vezes essa identificação do coração do salmo, de um texto, tem a ver com o momento que muitas vezes eu estou passando. Porque as circunstâncias que nós vivemos nos fazem identificar no salmo ou num texto bíblico verdades que nós não observamos em outras situações. É isso que nos leva a entender aquilo que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz, que a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela fala ao nosso coração em um texto, no momento, e em circunstâncias diferentes, em outro momento, aquele mesmo texto nos fala e nos fala de forma diferente, atendendo àquela necessidade da nossa alma. O coração pulsante, para mim, deste salmo, é o versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Mas o que é que leva o salmista Davi a fazer esse convite? Em primeiro lugar, em meio à dificuldade, Davi aprendeu a importância do louvor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A expressão continuamente deve ser entendida como um significado de todos os dias e muitas vezes durante o dia. Mas o que é louvar ao Senhor? Nem sempre quando cantamos estamos louvando a Deus. Louvar é uma forma, cantar é uma forma de louvar ao Senhor, mas mais importante do que a forma é o conteúdo. Se aquilo que cantamos não tem vínculo, não tem conexão com o nosso coração, não é louvor, é cantoria. Não tem a ver com a qualidade de voz. Nós podemos apresentar a Deus um louvor perfeito, que tem a ver com voz, que tem a ver com qualidade sonora. Ouvi lá na América um cantor lírico cantando aquele hino Como Agradecer. Aliás, quem assistiu lá a pequena transmissão que eu fiz, como agradecer a Jesus o que fez por mim. E quando aquele homem, com aquela voz de cantor lírico, a congregação em pé, cantando em inglês, mas a canção é conhecida, e ele cantando, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória. Meus irmãos, um arrepio santo nos tomou, porque ali estavam associados o perfeito louvor de uma voz agradável, mas também o louvor perfeito, de emoção, de lágrimas. O salmista, portanto, nos convida, e ele aprendeu a importância do louvor. Será que você compreende que louvar é mais do que cantar? Louvar é estilo de vida. E lá no meio da sua tribulação, Davi dá este brado: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Significa reconhecer que para além do maior problema que enfrentamos, está o nosso Deus.
que é poderoso. E esse é o primeiro aprendizado que Davi nos lega, nos deixa. Segundo lugar, Davi aprendeu a importância da confiança no Senhor. Lá no versículo 4, ele diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Em outras palavras, eu busquei ao Senhor e Ele me ouviu. Buscar o Senhor não é meramente uma atitude mental, mas é como quem voa até Ele, levando o seu pedido, colocando-se diante do Senhor. Davi fala da sua confiança numa ocasião de dificuldade. Você sabe que as orações mais autênticas, nós as fazemos nos momentos de grandes dificuldades. Não temos preocupação com protocolo. Quando eu era jovem, lá na igreja onde me converti, eu me lembro muito de um irmão, e eu ficava assim impressionado quando ele ia orar. Primeiro, quando ele era designado, o irmão fulano de tal vai orar. Ele fazia assim, preparando a voz. E a voz mudava. E orava assim: amantíssimo Deus. Eu achava tão bonito. Estamos em tua augusta presença. Tu que és o Deus de Isaac, de Abraão. E citava toda a genealogia da Bíblia. Eu ficava pensando, meu Deus, eu nunca vou orar desse jeito, porque é bonito demais. Mas isso não é necessariamente oração. Agora pensa naquele homem de Marcos capítulo 1, leproso, afastado da família. O corpo identificava a sua doença. As pessoas se afastavam dele. Não queriam ter contato com o leproso. O leproso era afastado, era identificado pelos trapos que envolviam o seu corpo, as suas extremidades. Agora pensa na oração daquele homem. Ele se aproxima de Jesus, começa a clamar, se ajoelha, a multidão para, Jesus para, ele faz uma oração muito simples: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Simples assim. Não restava para ele o desafio de dizer Jesus, prometido pelos profetas, e descrevendo a genealogia de Jesus, os milagres que ele havia realizado. Não, era o desespero, e o desespero dele o fazia ser objetivo, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E diz a Bíblia que Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou naquele homem e disse assim: quero ser limpo. E a minha Bíblia diz que imediatamente ele ficou limpo da sua doença. Davi aprendeu a importância da confiança no Senhor. Quando você ora, você confia. Meus irmãos, quando eu leio a história dos grandes homens de Deus no passado, eu sinto vergonha da minha vida de oração. E eu confesso isto, porque não oro tanto quanto eu preciso. Não oro tanto quanto eu preciso. Mas eu vou chegar lá. Porque
Quando eu vejo, por exemplo, os avivalistas do passado que investiam 4, 5 horas de oração, eu fico pensando, meu Deus, eu estou tão longe disto. Aliás, talvez esta geração seja a geração que menos ora. A geração que gasta mais tempo nas redes sociais do que diante do trono de Deus. A geração que caminha, que sabe transitar na mídia social com uma facilidade tão grande, mas não consegue encontrar um texto na Bíblia Sagrada. Davi aprendeu a importância da confiança no Senhor. Terceiro lugar, estão comigo até aqui? Davi aprendeu o segredo para a renovação da sua vida. Embora abatido, ele diz: olhai para ele, sede iluminados, os vossos rostos não ficarão confundidos. No texto da Nova Versão Internacional, diz assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Meus irmãos, Davi está dizendo para nós, nessa noite, para você que me ouve, talvez vivendo momentos indescritíveis, eu creio que esta palavra desta noite está alcançando alguns corações. Davi está dizendo: olhem para ele, porque aqueles que olham para o Senhor ficam radiantes, são renovados no seu vigor, têm as suas forças renovadas na presença de Deus. Talvez eu esteja falando aqui para alguma pessoa que está empurrando a sua vida cristã, está no automático, está porque não tem outro jeito. Eu quero lhe desafiar a mudar a dinâmica da sua vida, levantando seus olhos e aprendendo com Davi, que aqueles que olham para ele, para o Senhor, estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Você recebe esta palavra, irmão? Quarto lugar, Davi aprendeu o segredo para ter dias felizes. Versos 12 a 14. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. É interessante quando ele diz: guarda a tua língua do mal. Você sabia que a palavra, ela influencia? Há pessoas que usam tantas palavras de maldição, usam tantas palavras que elas nem têm noção do que estão dizendo. Amaldiçoam o seu casamento, amaldiçoam os seus filhos, amaldiçoam o seu trabalho. São pessoas que usam os seus lábios
para trazerem o mal. A palavra influencia. Quantos há que têm impressões na sua memória, impressões negativas, de palavras maldosas, proferidas, sobretudo por pessoas que têm um vínculo emocional forte com essa pessoa. Por exemplo, quantos há que cresceram num ambiente onde a fala do seu pai, onde a fala da sua mãe foi sempre uma fala de mal, de maldição. Você não vai dar para coisa alguma, você é um traste, você é isso. E essa palavra reproduzida, não que a palavra tenha um efeito mágico, mas ela como quando é recebida, quando essa palavra é acolhida, quando essa palavra entra na mente do indivíduo, ele acaba se tornando aquilo que foi malignamente proferido a seu respeito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Use a sua voz para abençoar. Você já abençoou seu filho, sua filha, no início do ano? Eu não tenho nenhum constrangimento de estender a mão sobre a cabeça do meu filho e dizer, eu te abençoo, como fiz com a Sara, te abençoo, filha. Porque eu posso ter 80 anos, e eles podem ser já avós, mas pai sempre vai ser pai, mãe sempre vai ser mãe, filho sempre vai ser filho. Abençoe. Abençoe seu casamento. Há pessoas que só têm palavras de maldição para sua casa, em outras palavras, abrem as portas, dão legalidade para o inferno agir na sua casa. Palavras de bênção. Abençoe sua esposa. Abençoe seu marido. Seus filhos. Pastor, que você não conhece meu filho. Você não conhece, se conhecesse. Mas isso não impede você de dizer, Senhor, ele ainda não é, mas vai ser em nome de Jesus. Compreende? Fuja também da falsidade. Davi está dizendo isso. Quem é o homem que quer ter dias felizes? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Na cultura ocidental, sobretudo na cultura brasileira, é muito fácil ser falso. É muito fácil. Porque nós temos uma tendência de vivermos a nossa vida de forma a não desagradar as pessoas. Para o italiano, por exemplo, isso é muito diferente. Pastor Fábio me dizia, numa das vezes que estive lá com ele, que se o italiano não gostar, ele diz, não gostei. É como criança. A criança é muito honesta. Você já viu como é que criança é honesta? Muito transparente. Muito transparente. Se você pergunta para ela, você gostou? Se não. Dá um abraço. Aí a criança diz, não quero. Você gostou dessa comida? Não. Ponto final. Aí chega em casa, quer que o pai e a mãe digam, meu filho, falta de educação. Quando o tio perguntar, você tem que dizer. Sabe o que é isso? É a cultura da falsidade. Você está entendendo o que eu quero dizer? Claro, eu não estou aqui encorajando a falta de educação. Eu não estou aqui encorajando a grosseria, a estupidez. O que eu quero dizer é que a nossa cultura nos leva muitas vezes à falsidade.
E isso impede que tenhamos uma vida feliz. É isso que o salmista diz. E ele aprendeu então a fugir da falsidade. Ele está dizendo: guarda a tua língua do mal. Ele está encorajando a buscar a paz. Ah, meus irmãos, se há uma evidência da ação do inimigo na vida de uma pessoa, em uma família, em uma igreja, eis aí a falta de paz. Busque a paz. Quando se trata de relacionamento, buscar a paz muitas vezes significa aprender a recuar. Aprender a recuar. Aprender. Às vezes eu converso com a Débora e a gente tem algumas diferenças de opinião. Ela disse: então tá bom. Então eu concordo. Fica bom para você assim? Aí a gente chega no nosso acordo. Porque sem acordo não há como ter paz. Não há como ter paz. E quando não há o acordo que leva à paz, aí entra a falsidade. Aí a pessoa mostra aquilo que não é. Você já me ouviu contar aquela história daquele menino que morava perto da igreja e observava quando seus pais iam para a igreja domingo de manhã, uma briga homérica. E quando estavam se aproximando da igreja, o marido disse: agora a mulher conserta esse rosto, enxuga os olhos, porque ninguém veja você chorando. E o menininho atrás vendo aquilo, e ela chorando, tinha que engolir as lágrimas, enxugava as lágrimas, e quando eles saíam da igreja, vinha um sorriso. Aí chegava o pastor, recebeu: oi irmão, como é que estás? Ele segurava a mão da esposa e disse: ô pastor, está tudo bem. Apertava bem a mão da esposa, ela dizia: está tudo bem, pastor. E o menininho olhando. No dia seguinte, toca a campainha da igreja, o zelador vai atender, está lá um menino com uma bolsinha, com algumas roupas, e ele pergunta: mas o que é que você veio fazer aqui, menino? Disse: irmão, eu vim morar aqui na igreja, porque aqui na igreja os meus pais se dão tão bem. Sabe o que é isso? Falsidade. Quinto lugar. Amém, irmãos? O que é que o salmista aprendeu? Ele aprendeu o poder da oração vitoriosa. Verso 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. 17: os justos clamam. Não é uma possibilidade, é uma afirmação. E o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. Verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Oração vitoriosa. Diante de tudo isto que Davi aprendeu, eu volto então ao coração do Salmo. Provai e vede que o Senhor é bom. A palavra aqui traduzida por provar é como alguém que experimenta uma fruta. Experimenta uma fruta. É como alguém que se delicia com uma fruta. Por mais que descrevamos o sabor daquela fruta, jamais será compreendido por quem ouve a explicação até que experimente. Provai
e vede que o Senhor é bom. Será que todos aqui têm provado isto? O desafio do salmista é: provem. Ele está falando da sua própria experiência. Está dando um relato daquilo que ele aprendeu em meio a uma grande tribulação. E diante desse cenário ele diz: provem, vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Você tem provado isso? Tem provado? Você tem podido dizer: eu tenho provado que o Senhor é bom, eu experimento isso. Não é uma teoria, não é uma possibilidade, não é um sofisma, não é um raciocínio, não é uma frase de efeito, é uma experiência. É uma experiência. Eu quero nessa noite, caminhando para o fim, lhe desafiar a provar e ver que o Senhor é bom. Um Deus que nos ama de tal maneira que deu Jesus Cristo para nos salvar. Não teoriza sobre amor. Nos amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para você, irmão querido, que talvez esteja vivendo uma vida cristã medíocre, na média, ora bem, ora mal, ora lá em cima, ora lá embaixo, vem para a igreja às vezes arrastado, vem, mas o coração não vem, está, mas o coração não está, pensando: quando é que vai terminar esse culto? Você sabia que eu tenho um livreto lá em casa, em inglês, acho que até já joguei fora, e o título do livro que eu comprei lá na América, dizia assim: o que fazer quando o culto está chato? Eu comprei por curiosidade, e sabe que eu descubro que muitas pessoas fazem o que o autor diz quando o culto está chato. Tem gente que desenha, tem gente que fica. Agora, na época não tinha celular, não tinha Zap, Facebook. Então a pessoa, o culto chato, o que é a ideia de culto chato? Sabe o que é? É quando você está, mas o coração não está. Porque se você sai de casa dizendo: Senhor, fala comigo, você pode não ter a melhor música, você pode não ter o melhor pregador, você não pode ter o melhor ambiente, mas se você veio para adorar a Deus, com certeza Deus vai falar com você. Culto é um encontro. Há quantos que estão tendo uma vida cristã arrastada? E nesse primeiro domingo do ano, eu quero lhe desafiar a dar passos diferentes. Lembre-se disso. Só podemos esperar resultados diferentes se fizermos coisas diferentes. A mesmice leva à mesmice. Mas a novidade leva a coisas novas. Provai e vede. Faça deste o melhor ano da sua vida. Até porque a vida é curta. Começamos 2021 e o terminamos com perdas. Com perdas. A vida é curta. Mais curta do que você possa imaginar.
provai e vede que o Senhor é bom. Vamos ficar em pé. A palavra dessa noite tem um foco primeiro para você, meu irmão, minha irmã. Você quer provar isso na sua vida? Há pessoas que ficam tão satisfeitas com a sua vida espiritual. Eu serei um eterno insatisfeito, porque sei que preciso orar mais, sei que preciso me dedicar mais, sei que preciso fazer mais, sei que preciso ser um pai melhor, sei que preciso ser um esposo melhor, sei que preciso ser um avô melhor, sei que preciso ser um pastor melhor. E essa insatisfação, ela não é destrutiva, ela é inspiradora. Porque eu quero ser melhor. Quero ser melhor. E sei que isso é possível. Nessa noite, quero fazer um convite a você. Você está disposto a fazer desse melhorando a sua vida? Você está disposto a colocar foco em algumas coisas da sua vida de forma diferente do que até então você já fez? Fizer isso, você não vai ser um murmurador, mas vai ser um intercessor. Você não vai ser um soldado caído, mas um combatente vitorioso. E eu quero fazer esse convite agora. Nós vamos manter aqui distanciamento, o mínimo pedido pelo protocolo da cidade. Eu quero orar por você. Você quer dizer, Senhor, eu quero que seja melhorando da minha vida. Mas lembre-se, coloque no papel aquilo que você está entendendo fará de você o melhor ano da sua vida. Se você deseja, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, grupo de louvor aqui, por favor. Ninguém se esbarrando. Pode vir. Pode vir. Esse ato de vir, ele é muito importante. Pode chegar um pouquinho mais para que outros possam se aproximar. Podem chegar, podem subir aqui também. Podem subir, podem subir. Podem chegar. Lá na galeria, queridos, vocês estão entendendo o que é que o seu pastor está lhes dizendo nessa noite? Pastores, venham ficar aqui ao meu redor, por favor. Dizendo, eu quero que este seja o melhor ano da minha vida. E para mim o melhor ano da minha vida é isto. E eu vou me empenhar para que isso aconteça. E com a bênção de Deus eu vou chegar lá. Faça isso. Vamos cantar, irmãos, louvor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Comece já a falar com Deus. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol é me guiar. Tudo pode passar,
jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. O Senhor está vendo o seu coração, irmão e irmã. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Senhor Deus, a palavra do Senhor nos diz, nos desafia provar e ver que o Senhor é bom. Eu quero isto na minha vida. Eu quero que este seja o melhor ano do meu ministério. E como eu, Senhor, os meus irmãos estão orando na sua necessidade e desafios específicos. Livra-nos da mesmice. Livra-nos da acomodação. Quantos talvez, Senhor, permitiram que a sua vida cristã perdesse o brilho, fazem mecanicamente, sem prazer, sem paixão. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós suplicamos ao Senhor que nos conduza neste ano por trilhas novas, por caminhos novos de comunhão contigo, fundamentados na tua palavra. Queremos fazer orações ousadas, corajosas, como o Senhor mesmo nos desafia a fazer. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está vendo o que vai no coração de todos estes irmãos e irmãs aqui na galeria, que estão dando um passo à frente. Ah, Senhor da glória, que o céu se abra, que a nossa súplica chegue diante do teu trono e dele venha a resposta. Inflama o nosso coração. Oh Deus, que o teu Espírito Santo, inflame a nossa alma, fazendo-nos guerreiros, firmes, para a glória do teu nome. Pastores, estendamos as mãos. Senhor amado, como ministros do Senhor, nós estendemos as nossas mãos, pedindo que as nossas simbolizem as tuas.
fazendo recair sobre a tua congregação a tua bênção, a bênção da vitória. E pela fé já queremos te glorificar, pela fé queremos te exaltar, pela fé queremos te engrandecer. Pai amado, vamos para os nossos lares, seguir a vida, começar o ano, e que não nos esqueçamos de que o Senhor é bom, e bem-aventurado, feliz o homem que em ti confia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Provai e vede que o Senhor é bom. Vamos dizer juntos? Provai. Mais uma vez, bem firme. Prova. Deus abençoe. Vá em paz.